Olá você, tudo bem? Existem números que são bastante grandes e existem outros que são minúsculos, muitíssimos pequenos. Você sabia que esses números podem ser escritos de forma abreviada? Não? Pois você está no lugar certo. Fica comigo que eu vou te explicar como isso é possível. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você estamos de olho na matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre notação científica. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e no final não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar aquele comentário. Muito bem, o tema da nossa aula vai ser sobre notação científica. Como eu já falei, notação científica vai trazer para a gente números que são bastante grandes e números que são bastante pequenos. E que esses números podem ser escritos de forma abreviada, de forma reduzida, de forma simplificada. Mas isso não acontece de qualquer jeito. Então vamos para cá. O que é um número científico? Vamos compreender. Número científico, galera, é todo número que obedece a este formato. A gente não vai pegar qualquer número e escrever ele, reduzir ele de qualquer forma. Tem uma regra, tem um padrão, tem uma forma para você representar esses números muito grandes ou muito pequenos na forma científica. E o padrão, a regra está aqui. Vou te explicar cuidadosamente o que significa cada um desses caras aqui. Esse azinho aqui na expressão, ele está representando um número qualquer. Mas esse número aqui, que vai ficar no lugarzinho do A, ele vai ser um número que vai estar entre 1 e 10. Ou seja, o númerozinho que vai estar aqui no lugar do A vai ser um número que ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Tem que ser um número menor do que 10. Quando nós estivermos olhando os exemplos, você vai compreender perfeitamente o que é que eu estou falando aqui. Então, só lembrem, o valor que vai estar aqui no lugar do A vai ser um número que vai estar compreendido entre 1 e 10, podendo ser 1, mas nunca podendo ser 10. Por que não pode ser 10? Perceba que aqui na estrutura nós temos já uma potência de base 10. Então, todo número científico vai apresentar essa potência de base 10. Se é uma potência, vai ter, claro, aqui um expoentezinho que está representado pela letra N. Esse expoentezinho aqui, ele é um número inteiro, podendo ser positivo ou negativo. Se é um número inteiro, claro, ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, nós vamos já compreender isso daqui na prática. Então, veja só. Esse Azinho aqui, como eu já falei, esse Azinho aqui ele tem que ser maior ou igual a 1, como está sendo aqui representado aqui na simbologia. E esse Azinho aqui, esse valorzinho aqui, ele tem que ser menor do que 10. Então, ele nunca, jamais poderá ser 10. Vamos ver alguns exemplos para a gente compreender o que foi dito aqui. Então, veja só. Nosso primeiro exemplo, 2 vezes 10 elevado à quinta. Quem está no lugar do A é o 2. Aqui é a nossa forma geral. A vezes 10 elevado a N. Então, quem está no lugarzinho do A é o 2. E quem está no lugar do N é o 5. Então, todo número escrito nesse formato, ele é conhecido cientificamente como um número científico. Ele está escrito em notação científica. Ok? Vejamos mais um exemplo. 1 vezes 10 elevado a menos 4. Veja, quem está no lugar do A é o 1. Quem está no lugar do N é o menos 4. Como foi falado anteriormente, esse expoente ele pode ser um número positivo ou um número negativo. Ele vai ser sempre um número inteiro, positivo ou negativo. Vejamos mais um exemplo. 3,2 vezes 10 elevado à sexta. Olha aqui, quem está no lugar do A? 3,2. Estão percebendo que o valorzinho do A é sempre um número que ele é ou igual a 1 e menor do que 10. Ele nunca vai ser 10. Então, e nós temos sempre a potência aqui de base 10. E o expoentezinho aqui, no caso aqui, expoente 6. Então, aqui nós temos 3,2 vezes 10 elevado na sexta.
E um outro exemplo, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Então eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos de número científico. Então, na definição, o que é um número científico? Número científico, pessoal, é a escrita abreviada de números gigantes, de números muito grandes ou de números muito pequenos. Então aqui nós temos alguns exemplos de números gigantes escrito de forma abreviada. E como que se escreve um número em notação científica? É isso que nós vamos ver agora. Como escrever números na forma de notação científica? Vamos para os nossos exemplos. Vamos pôr a mão na massa. Vamos escrever 200 em notação científica. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Vejam só. Aqui nós temos 200. Então, olhe para esse númerozinho aqui, pessoal. Só interessa para a gente o 2. Esquece os zeros. Então, vamos pegar aqui o nosso númerozinho, o 2. Vamos esquecer os zeros. Vezes 10. Todo número científico em notação científica vai multiplicar uma potência de base 10. Professor, e quem que vai ser o meu expoente? Agora, olhem para cá para o número 200. O número 200 ele é composto de 2 zeros. Ó. Então, a quantidade de zeros que tem aqui no 200 vai ser o nosso expoente. Ah, professor, é só assim? Simples assim. Muito fácil. Vejamos um segundo exemplo. Aqui no nosso segundo exemplo, nós temos o número 12.500. Como eu falei anterior, pega o número, esqueça o zero. Pega somente aqueles números sem os zeros. Então, se nós pegarmos aqui os números sem o zero, nós vamos pegar então aqui 125. Multiplica isso daqui por 10, porque todo número científico vai ter a potência de base 10. Professor, tu falaste que aqui não pode ser um número maior do que 10. Aqui está 125. Perfeito. Então, nós vamos colocar uma vírgula bem aqui, ó, entre o 1 e o 2. Ó. Percebam, quando nós colocamos uma vírgula bem aqui entre o 1 e o 2, esse número deixa de ser 125 e passa a ser 1,25. 1,25 é maior do que 1 e menor do que 10. Agora, olha aqui para o número 12.500. Aqui nós colocamos a vírgula entre o 1 e o 2. Então, olhando para cá, é como se nós tivéssemos colocado a vírgula bem aqui, ó, separando o 1 do 2. Agora perceba, depois da vírgula, aqui, depois da vírgula, tem quantos números? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Tem 4 números. Então, essa quantidade de número que está escrito após a vírgula vai ser o nosso expoentezinho aqui, ó. Vai ser o Nzinho lá na forma geral. Então, o número 12.500 em notação científica é 1,2 vezes 10 elevado na quarta. Simples, muito fácil. Vejamos mais um exemplo. Aqui nós temos esse númerozinho aqui que, de acordo com a ciência, ele é um número que representa aproximadamente a distância entre a Terra e o Sol. 150 milhões de quilômetros. Como é que nós vamos representar esse camarada em notação científica? Simples, como eu já frisei. Escreva o número sem os zeros. Olhando para cá, todo número sem os zeros é 15. Então aqui nós vamos ter 15 vezes 10. Vamos olhar uma coisa. Professor, aqui é 15, é maior do que 10. Perfeito. Vamos colocar uma vírgula aqui. Então vai ficar 1,5. Então nós colocamos a vírgula aqui entre o 1 e o 5. Agora é só conferirmos quantos números tem aqui, ó, após a vírgula. Vamos conferir? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 números após a vírgula. Essa quantidade de número que existe após a vírgula é o númerozinho que vem para aqui, ó, para o nosso expoente. Então, 150 milhões na forma científica é 1,5 vezes 10 elevado à oitava. Percebam, 150, olha o tamanho desse número aqui. Ele é gigante, mas quando nós transformamos ele em notação científica, ele fica bem simplesinho, ó. Ele fica reduzido. Vejamos mais alguns exemplos. Neste exemplo aqui nós temos um número decimal. Perceba que nós temos 0,002. Então é o mesmo raciocínio. Vamos representar o número sem os zeros aqui.
Se nós esquecermos os zeros aqui, o que vai sobrar para a gente aqui é o 2. Vamos multiplicar, vou só dar uma arrumada aqui, vezes 10, porque notação científica, todos eles vai ser multiplicado por 10. Então, veja só, nós pegamos aqui o 2. Olha como é simples. Após a vírgula, depois da vírgula, existem quantos números? Vamos conferir. 1, 2, 3. Tem 3 números depois da vírgula. Então, essa quantidade de número vai ser o nosso expoente aqui, ó. 3. Agora, um detalhe. Esse número aqui, como ele é decimal, ele é um número menor do que 1. Esse expoentezinho aqui vai ser negativo. Então, toda vez que o número aqui, que a gente vai transformar em notação científica, toda vez que ele for um número decimal, o expoente fica negativo. Nos 3 primeiros anteriores, ó, 200, 12.500 e 150 milhões, os expoentes ficaram positivos, porque eles são números maiores do que 1. Já esse número aqui, 0,002, ele é menor do que 1. Então, quando isso acontecer, expoente negativo. Lembre-se disso. Vejamos mais um exemplo. Aqui nós temos o número 0,0000147. Vamos pegar o número aqui sem os zeros, vamos esquecer os zeros. Então, esquecendo os zeros, vai ficar 147 vezes 10. Olha só. Aqui 147 é maior do que 10. Aqui não pode ser maior do que 10. Então, nós vamos colocar uma vírgula bem aqui, ó, entre o 1 e o 4. Então, o número que era 147 passa agora a ser 1,47. É um número maior do que 1 e menor do que 10. Percebam, nós colocamos a vírgula entre o 1 e o 4. Então, nós colocamos a vírgula bem aqui, ó, entre o 1 e o 4. Agora, percebam, ó. Aqui, entre a vírgula do número que já estava e a vírgula que nós colocamos. Então, bem aqui nesse intervalozinho aqui, tem quantos números? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números. Então, essa quantidade de número que tem aqui entre as vírgulas vai ser o nosso expoentezinho aqui, ó. Então, aqui vai ficar 5. Só que esse carinha aqui é negativo, porque o número é decimal. Ok? Vejamos aqui mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos 0,00073. É o mesmo raciocínio. Vamos escrever todo o número sem os zeros. Então, todo número sem o zero vai ser 73 vezes 10. Agora, veja só, 73 é maior do que 10. Esse número não pode ser maior do que 10. Então, vamos colocar uma vírgula bem aqui, ó. Beleza, agora ficou 7,3. É um número maior do que 1 e menor do que 10. Nós colocamos a vírgula entre o 7 e o 3, ó. Então, nós colocamos a vírgula bem aqui, entre o 7 e o 3. Agora é só observarmos aqui. Existem quantos números entre as vírgulas? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Então, aqui também vai ser elevado na quinta. Só que esse camarada aqui vai ser negativo, pois os números aqui são decimais. Então, veja só. Quando os números são maiores do que 1, expoente positivo. Quando os números são menores do que 1, no caso números decimais, aí os expoentes são negativos, ok? É muito simples representar números em notação científica, fácil, 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 ok? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, para que nós possamos crescer com o nosso trabalho, ok? Conto com você. Então era isso que nós tínhamos para ver hoje. Aquele abraço, de olho na matemática, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau, fica com Deus.